Deixa eu falar de outro assunto, Demore, que pintou aí durante as nossas férias, né, esse tempo de recesso, que é uma possível, tá, candidatura do embaixador. Quem é o embaixador? Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você promete Bolsa Cachaça, caso seja eleito presidente. Já tem o meu voto, tá? Eu digo, não tenho voto do Demore nem do Calejão, porque eles não bebem. O Demore parou, o Calejão não bebe há 30 anos. Mas o Gustavo Lima promete Bolsa Cachaça. Depois de revelar ao Metrópolis que pretende se candidatar à presidência da República, Gustavo Lima faz promessas em show. Depois de revelar, né, na coluna que pretende ser candidato a presidente, o cantor Gustavo Lima começou a anunciar suas propostas durante um show na sexta-feira. Em cima do palco, o mineiro promete Bolsa Cachaça para todos os brasileiros. Quem votar em mim vai ganhar 6 anos de cachaça para beber todo mês. Não terá desculpa para não beber, disse Gustavo Lima aos fãs. O Ministério da Saúde agradece, né? Eu acho que é uma ótima proposta aí para você levar mais gente a virar alcoólatra, bem importante, né? Uma medida muito importante, né? Fazer o brasileiro virar alcoólatra, né? Mais ainda, né? E ter mais problema ainda no SUS. O vídeo está aqui, ó. Deixa eu pôr para vocês. Bolsa Cachaça para todo brasileiro. Tinha que existir. Céu, na minha proposta de governo vai ter isso. Quem votar em mim vai ganhar 6 anos de cachaça para beber todo mês. Uhul! Já não tem desculpa mais, né, Leandro? Não vai ter desculpa daquele sofrimento. E tem coisa pior aqui, que o Calejão trouxe aqui. O Calejão não está na live, mas a gente vai utilizar um post que ele colocou aqui. Ele e o André Roncalha, né? Aqui, bom. Por isso que eu gostei do post, porque tem o André Roncalha no meio. Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026, né? E aí, o Roncalha escreve, Demore, algumas reflexões sobre esse balão de ensaio veiculado hoje pelo Metrópolis. Na esteira do fenômeno Marçal em São Paulo, a extrema-direita começa a aquecer seus reservas para as eleições de 2026 com vistas a 2030. Aproveitei as falas de Gustavo Lima para expor alguns dados do governo Lula 3. Então, ele traz aqui o seguinte. É nítido que é um balão de ensaio, tá? A gente tem. Ele falando o seguinte, conheço muita gente, o Gustavo Lima falando, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Cara, isso é um absurdo, né? Porque a agropecuária contribuiu com 0,8% da arrecadação em 2023, mas representa 7% do PIB e conta com amplos créditos subsidiados e isenção tributária. Tem o Plano Safra também. A indústria, no topo, oferta 15% do PIB, mas pagou 26% da carga tributária. Mas para o cantor, é o agro que sofre. Gustavo Lima sugere superar direita e esquerda, mas propõe paz em você, uma agenda de direita, um modelo fazendão com cassino, ou será aberto. Está aqui a agropecuária contribuindo com 0,8% da arrecadação em 2023. Né? Quanto ao poder de compra dos pobres, a renda média vem crescendo acima da inflação, como mostra o gráfico de janeiro de 2023 a novembro de 2024. Aqui tem alguns outros números, né, em que o Roncalha traz. O desemprego caiu em uma mínima histórica, né? Aqui, comparando 2012 a 2024, a gente está com a menor taxa de desemprego aqui no país, né? E todos os gráficos mostram aqui o país crescendo, né? Mas agora o agro se vitimizar, Demore, é um negócio covarde, né? Porque eles têm todas o que é feito, o que o governo gasta de investimento em tecnologia agrária para essas grandes empresas, o que tem de isenção de imposto. Os caras se enreinam, cara. É o melhor lugar do mundo para o agro, aqui no Brasil. Cara, e isso é histórico, né, Bezi? O assim dito agro, o Brasil é um país agro, né?
Desde sempre. O Brasil é um país exportador na época do Império, do Brasil colônia. A nossa proclamação da República ela tem diretamente a ver com uma briga entre oligarquias do agro. Quem fez a República foi o agro e quem perdeu o Império foi o agro, né? O Império era uma mãe para o agro do Rio de Janeiro, os cafezais, os cafeeiros do Rio de Janeiro, e aí teve uma disputa de poder pelo dinheiro do Estado, pelo dinheiro do Banco do Brasil, para tentar entender qual agro ia ser financiado. O agro de São Paulo se sente preterido, chama os militares e dá um golpe e derruba o imperador. Então, isso é um país do agro. A nossa república é fundada pelo agro. O golpe da proclamação da república tem a ver com o agro. A maior dívida que o Brasil já contraiu na sua história, claro, com os números atualizados, foi a dívida que o governo brasileiro pegou dinheiro emprestado para fazer o ressarcimento dos donos de escravos, que eram do agro. Então, não se tenha que se falar como é hoje. Aliás, qual é o imposto que se paga para exportar agro do Brasil, para fora do Brasil? Zero. Lei Candir, zero, nenhuma outra. Se eu tiver que comprar um computador agora, se você tiver que comprar uma câmera, você não tem crédito subsidiado, meu filho. Você não tem jurinho baixinho. Você não tem dinheiro na mão. Se você tiver que pagar imposto no final do ano, você não pode pegar o seu carro e colocar dentro da sua empresa para bater no imposto. Quem tem fazenda pode. Ser dono de pedaço de terra no Brasil. Por isso que muita gente, quando fica rica, compra um pedaço de terra e começa a jogar todas as tretas de imposto de renda na terra. Porque o imposto, tudo que passa lá por dentro é mais baixo, velho. Agora, deixa eu falar, Bez, que as pessoas não sabem. Vamos explicar como é que funciona um negócio desse, do Gustavo Lima? Funciona assim, ó. Nesse caso, Caiado, governador de Goiás, quer ser candidato a presidente da República. Teve um problema aí ultimamente que está inelegível pelo TRE, vai tentar no TSE e no STF, então por enquanto ainda não está transitado em julgado, mas talvez não possa concorrer em 2026. Caiado quer a vaga que seria do Bolsonaro, que não será do Bolsonaro, o Bolsonaro não será candidato em 2026, vai tentar forçar a mão, vai botar o nome na urna, mas o TSE não vai liberar, é o que todos esperamos. O Caiado precisa ficar na mídia. O Gustavo Lima, ele é um idiota útil, mas nem tão idiota assim, porque o Gustavo Lima virou as notícias dele sobre venda suspeita de avião, bet, show em prefeitura de 2 habitantes que o cara tava lá tomando dinheiro, milhões de reais de prefeiturinha, convencendo, sabe-se lá como, secretários de cultura das cidadezinhas do interior aí, desse Brasilzão de, meu Deus, dinheiro público, é o pessoal que fala da Rouanet, esses aí. A Rouanet você tem que prestar conta. Esses dinheiro que o Gustavo Lima pegou não precisa. É só convencer alguém a assinar um papel e fazer o show. Não tem tomada de preço, não tem tabela para comprovar gasto, não tem nada, né? É o dinheiro público mais fácil que tem. De botar a mão, Gustavo Lima e outros estavam botando a mão. Aí virou. Agora tudo isso foi esquecido, Bézio. O cara virou o candidato à presidência. Aí isso aí é o quê? É um lançamento. Os caras primeiro convencem o cara. Pode ser para você, pode ser, olha, Gustavo, vai ser bom para você, daí vamos esquecer esse negócio de bet, vamos virar o disco, vamos trocar de assunto. Vai ser bom pro Caiado, o Bolsonaro vai ficar puto porque vai parecer que você tá traindo ele, o Bolsonaro vai ficar com medo de perder o lugar dele. Beleza. Então vamos sentar com o Gustavo e vamos fazer um media training para ele não falar bosta. Gustavo, você vai lá, você não vai falar em cachaça no seu lançamento, daí você vai fazer lá no show. No lançamento você vai falar o quê? Briefingzão, velho. O agro é que leva o Brasil nas costas, o imposto, o empreendedor, o brasileiro. Então é um discursinho que vem do media training. O cara sentou na frente de alguém, simulou uma entrevista, é assim que as coisas funcionam, tá, galera? Simula uma entrevista e na entrevista você vai responder tal coisa. Aí você procura um veículo de confiança para fazer este lançamento. Isso não é uma entrevista, é um lançamento, né? É tipo um lançamento de disco, né? Então, assim, isso não é uma entrevista, isso não é jornalismo. Que com todo respeito ao Metrópolis que eu tenho, e às vezes não tenho também, porque às vezes publica um monte de bosta, tá? Sim. Então, às vezes, né? Às vezes publica coisa boa, às vezes publica bosta, e a vida é assim, e também não gostou. E aí vai lá e faz um lançamento num ambiente seguro, onde não vai ser apertado, onde não vai ser ridicularizado. Ou quando falar, né, Bez, eu tenho muita experiência
com empresas. Cite, por exemplo, 3 experiências que você tem. Mas você fazia o que na empresa? Você administrava, você criou o produto, você foi fazer tal coisa. Mas empresa é igual ao Ministério da Saúde, Gustavo? Como que faz? Qual que é o orçamento do Brasil anual, Gustavo? Qual que é o orçamento livre que você pode gastar? O que é medida impositiva? Como é que você vai lidar com o orçamento secreto? Nenhuma dessas perguntas é feita, né, Beze? Porque é marketing, é um lançamento. Então, estamos diante de uma imensa peça de marketing, né? E estamos sendo feitos, aparentemente, de otários por essas pessoas todas, né? Sem dúvida. A gente tem um vídeo hoje que vai entrar, roteiro do nosso querido Deusdedit Negarestani, sobre a troca aí do Roberto Carlos pelo embaixador Gustavo Lima, o rei pelo embaixador, né? Como é que o país se transformou e conta, né, que o Gustavo Lima, sim, tem empresas em que ele é sócio, né? Ele é sócio de algumas empresas que vão muito bem, né? Inclusive na seara dos shows, na seara do adoçante Stevia, tem isso também, né? E tem algumas outras empresas em que ele faz parte, também empresas de bet, né? Em que ele está sendo aí investigado, não sei se acabou a investigação, mas estava sendo investigado, né? Para saber qual que era o papel dele dentro das empresas de bet em que ele levou ali no aniversário dele, né? E tem também o lance do PCC, do segurança dele ser do PCC, segurança que ele disse que não conhecia, era o segurança pessoal dele. E ele falou, não conheço, não sei quem é. Né? Então o Gustavo Lima está metido em muita coisa. E talvez essa tentativa aí de entrar para a vida política, o Bolsonaro queria que ele fosse senador, né, da República, e já viu como uma traição isso tudo, né? Que o Gustavo Lima vai ser candidato, porque o Bolsonaro não quer que ninguém seja candidato se não for ele, né? Ele vai torcer por Lula ganhar, se não for ele o candidato. Porque ele odeia todo mundo, né? Não vai ser, ou se for o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, acho muito difícil, né? Jair Renan, talvez, candidato a presidente, não tem idade ainda, senão seria um ótimo candidato, uma pessoa muito, muito preparada, né, para o cargo. Fala muito bem, vamos ver. Fala muito bem, é de uma retórica, assim, invejável. Invejável. Jair Renan, né? O próprio pai... A parte boa do Jair Renan é que você não consegue entender as coisas que ele fala, então tanto melhor, né? Tanto melhor. É melhor, né? Bom, o inteligente é o Carluxo, que não fala. Não né, fala. Não fala. É impressionante.